salmo bastante lido, e depois nós vamos terminá-lo no salmo de número 124, amém? Que na minha visão é a conclusão do salmo 121. Apesar de eles não estarem em sequência, na minha visão, eles deveriam ser sequenciais, por causa da narrativa que compõe esses dois salmos. Salmos de degrau, salmos de romange, salmos de subida, como são conhecidos, são salmos que vêm do livro 120 até o 134, chama-se saltérios dentro dos salmos. Salmos é contido de 150 salmos, e estes salmos em especial, são salmos de agradecimentos a Deus por livramento que Ele dera ao povo em tempos passados, e por agradecimento também a Deus por coisas que viriam, que eles criam que viriam, e Deus os livrariam das mãos dos seus opressores. Então, o Salmo 121, que é bastante conhecido, diferente do Salmo 124, nós vamos ver que neles há uma sequência, do Salmo 121, Salmo 124, amém? Era um tempo difícil, na época que o povo saía das suas respectivas cidades e ia adorar o povo em Sião, em Israel. Segundo historiadores, Salomão levou 7 anos para a construção daquele templo de adoração, e todas as nações iam para Jerusalém, para Israel, para adorar a Deus, principalmente seus patriotas ou compatriotas que moravam em outras nações. E muitas vezes a viagem eram viagens longas, apesar de ser longas, eram viagens que eram cansativas, com problemas, com perigos e coisas de natureza. O que é que se encontrava naquelas viagens? Eram viagens que poderiam encontrar ladrões, salteadores, que é a mesma coisa, animais ferozes, ladeiras íngremes, difíceis de acesso, sede, fome. Havia uma distância considerável, dependendo da cidade que as pessoas saíssem, até a Sião para adorar a Deus. Ali ele fala de tempo ruim, violência, tempo de doença, tempo de adversidades, de calúnia, trajetos na vida da pessoa ruim, discórdia, de conflitos e coisas dessa natureza. Ou seja, é uma caminhada, não difere muito da nossa vida, porque a nossa vida na terra, ela é uma caminhada constante. A cada dia damos um passo em nossas vidas, a cada dia damos uma caminhada diferente em nossas vidas. Tem dias que nós dormimos e acordamos pensando que vai ser um dia belo, um dia bom, um dia maravilhoso. De repente, na partida para casa nos ameaçam até de morte, e a gente não esperava por aquele episódio. Tem dias que nós pensamos que vai ser um dia ruim e de repente são dias bons. Então, a narrativa do Salmo 121, ele fala sobre a grandeza e soberania de Deus. Eu vou ler sequencialmente os dois e vou ler contextualizando já para ganharmos tempo, mas é disso que eu quero falar. São dos problemas adversos, das coisas adversas, de coisas que nós não esperávamos que acontecessem em nossa vida, mas aconteceu. Quem aqui esperava que um dia ia ser um usuário de droga, quando tinha entre 12 e 13 anos? Quem aqui um dia pensaria em sua vida que se tornaria um homossexual, uma mulher ou uma lésbica, Quem aqui na sua sã consciência, na sua pré-adolescência, imaginaria que se tornaria um latrocida, um homicida, um assassino, um ladrão? Quem aqui na sua sã consciência, na pré-adolescência, imaginaria que mataria sua mãe, ou mataria seu pai, ou sua esposa, que é algo que está acontecendo corriqueiramente? Quem aqui na sua vida imaginaria que se tornaria-se uma pessoa tão ruim a ponto de matar dezenas a quase centenas de pessoas? Então são coisas que acontecem
nas nossas vidas que nós não temos nem noção. Então esta viagem, ela relata isso, ou seja, aquele que a escreveu, ele narra justamente uma trajetória no momento da vida que nós temos que recorrer tão somente a Deus. Eu quero te dizer aqui categoricamente, não há um outro e nenhuma outra pessoa, não há um outro ser, e nenhuma outra pessoa que pode te dar um verdadeiro livramento a não ser o Deus Todo-Poderoso. E eu imagino que saindo da sua respectiva cidade, né? Uma vez eu falei isso aqui, vou me corrigir. Eu não imagino ele perto já do Monte Sião, ali do Templo de Salomão. Eu imagino ele saindo da sua cidade e já apresentando a Deus a sua vida, uma oração em silêncio, que não ia uma quantidade talvez expressiva de pessoas, também não ia uma quantidade mínima. Ia pessoas de todos os tipos, pessoas aleijadas, pessoas idosas, pessoas gestantes, pessoas novas e pessoas velhas. Então, o que acontece no capítulo 121, e depois nós vamos terminá-lo no 124, é que Deus, Ele é a nossa única esperança. Talvez você confie no seu marido, que é certo. Talvez você confie na tua esposa, que é certo. Talvez você confie em seus pais, que é certo. Talvez você confie em seus filhos, que é certo. Mas a única confiança verdadeira que nós deveremos ter para um grande livramento chama-se Deus Todo-Poderoso. Por quê, pastor? O coração do homem é enganoso. O coração da mulher é enganosa. O coração do marido é enganoso. O coração da esposa também. O coração dos filhos são corações enganosos. Assim também como os dos pais. Nós vimos isso aí a olho nu, em reportagem, desde 1980 até cá. Filho matando os próprios pais, os pais matando os próprios filhos. Criaram agora uma delegacia de feminicídio porque o assassinato do homem para a mulher cresceu muito. Então tudo isso faz parte de uma trajetória, é uma caminhada de vida. Então, no capítulo 121, louvado seja Deus, ele começa com uma pergunta no versículo 1. E diz assim: elevo os olhos, louvado seja Deus, para os montes. 2 pontos. De onde me virá o meu socorro? Quando ele eleva os olhos para os céus e ele faz esta pergunta torna-se uma pergunta retórica. Pastor, o que é isso? Uma pergunta que, partindo da pessoa que perguntou, já há uma resposta no teu coração. Se ele levou os olhos até os céus e perguntou: olho para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O socorro dele está acima de todas as coisas, porque é aquele que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? Pastor, mas ele não olhou para os céus, ele olhou para os montes. Aí eu faço uma pergunta a você: do lado daqueles montes, o que é que havia maior do que aqueles montes, a não ser o céu? Porque ele, olhando para aquelas montanhas, obviamente ele alcançaria com suas vistas os céus. Então ele faz uma pergunta porque ele temia em certo momento do que poderia lhe acontecer. É como o nosso dia a dia, nós não sabemos como será daqui a alguns minutos, nós não sabemos como será o nosso amanhã, nós não sabemos a cabeça dos nossos cônjuges, nós não sabemos a cabeça dos nossos filhos, mas ele aí, depois que ele faz essa pergunta, ele começa a falar do seu protetor, porque o seu protetor nunca dorme. O seu protetor não falha, o seu protetor, ele não te abandona, o seu protetor te ama incondicionalmente, o seu protetor, ele vive eternamente, o seu protetor não morre, o seu protetor, ele está a todo tempo à sua e à minha disposição. Olha o que ele diz do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 8, diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé,
aquele que te guarda o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. O que é isso? Quando muitos aí ficam na igreja, às vezes pestanejando, querendo dormir. Eis, louvado seja Deus, que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a nossa alma já está guardada no sangue do Cordeiro. O Senhor guardará a tua entrada desde agora para todo sempre. Ou seja, Ele está dizendo a mim e a você que no decorrer da nossa trajetória, Deus estará sempre conosco. Aconteça o que acontecer, mas pastor, como é que Deus está em acontecimentos horrendos, ruins em nossas vidas? É para você entender que Ele é Deus. Deus deixou um acontecimento. Me fizeram uma pergunta essa semana: pastor, quanto tempo durou o sofrimento de Jó? Meu amigo, só em ele ter 10 filhos, você faz aí um cálculo pela gestação de uma mulher de 9 meses, não durou um negócio de 2 ou 3 ou 4 anos o sofrimento de Jó, não. O sofrimento de Jó pendurou por muitos e muitos anos, quem não sabe, muito mais do que uma década. Ele sofrendo, padecendo daquela lepra, perdendo os seus 10 filhos, perdendo a sua mulher, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua identidade, perdeu a sua moral e ética. Mas ele só não perdeu uma coisa: o valor de Deus que estava dentro do teu coração. Continuou, o diabo não conseguiu tirar isso do coração de Jó. E quantos o diabo tem conseguido tirar o valor de Deus do coração de pessoas, por passar por problemas pequenos, por um largar de um marido, por um largar de uma esposa, por uma perda de um filho, por um assassinato de um ente querido, achando como que se Deus tivesse culpa. Se o mundo jaz no maligno e Deus não nos adverte disso, porque nós ficamos atrelados em dizer que Deus ele tem que nos proteger em todas as circunstâncias? A Bíblia vai nos dizer que o sol ele brilha tanto para os bons como para as pessoas más. Então as coisas que acontecem na vida da gente por provisão de Deus, muitas vezes Deus está testando o teu coração, muitas vezes Deus está querendo te mostrar algo, e na maioria das vezes Deus quer te mostrar que Ele é Deus em circunstâncias adversas ou em circunstâncias que venham te trazer grande êxito. Então no versículo, como eu disse, no capítulo 124, na minha visão, aonde há uma sequência disso, aí ele fala assim, ó: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós? Eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Ou seja, se Deus não tivesse no controle de vidas, de pessoas aqui, já eram para estar mortos, mas Deus estava no controle. Então o salmista que escreveu o Salmo 121, na minha visão, a ideia, se não foi o mesmo salmodiador, foi a mesma, ou a conclusão do Salmo 121. Quantos de vocês aqui já passaram à beira da morte, sentiram o gosto do sangue na boca, mas Ele te livrou? Se não entendeu, eu vou ler de novo o 121 e vou chegar até o capítulo 2 do 124, ora, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor, louvado seja Deus, em que te guarda, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à direita, o sol não te molestará. Certamente ele estava falando isso devido ao sol escaldante da época de dia, e nem a lua de noite, que o frio era intenso. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará
a tua entrada e a tua saída desde agora para todo sempre. Capítulo 124. Se não for o Senhor, que estivesse conosco, ao nosso lado, ora Israel, diga, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teria engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Ou seja, olho para os montes, de onde me virá o meu socorro, quando aqueles que se levantam contra a minha vida física e espiritual, tentando me matar carnalmente ou espiritualmente, de onde me virá o meu socorro? O seu socorro só pode vir do Senhor. Creia tão somente nele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu vou abrir um parêntese aqui. Muitas vezes eu vejo cristãos chegarem aqui cabisbaixos, completamente tristes ou tristonhos, irritados, irados, fadigados, cansados, com semblante de desistentes por ocorrências do dia a dia. Quem disse a você que todo dia o sol brilharia diante da sua janela? Quem disse a você? Daniel abria a janela na banda do Oriente todos os dias, 3 vezes durante o dia orava ao Senhor, que era conhecido como Beltesazar. Se eu estiver errado, me engane. Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Todos os dias ele abria janelas e orava em direção a Israel. Estava preso na Babilônia, mas não deixou de servir ao Deus Todo-Protetor. Mas o diabo se levantou na vida dele e ele foi posto na cova dos leões. Você está preparado para ser lançado na cova dos leões? Você está preparada para ser lançada nas covas dos leões e negar o nome de Deus? Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias e Misael, são nomes israelitas. Vocês estão preparados para serem lançados na fornalha de fogo para negar o nome de Deus? Porque tem pessoas que têm negado o nome de Deus por empregos, por homens, por mulheres, por dinheiros, por farras, por uma dose de cachaça, por um montonhadozinho de maconha, uma carreirazinha de cocaína. Mas eles foram lançados vivos, atados. Sabe o que é atado? Presos, os pés e as mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. E a fornalha ela foi reaquecida 7 vezes mais. Segundo a história relata que os grandões com suas roupas, quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, foram queimados vivos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego começaram a andar dentro daquela fornalha de um lado para o outro. Só que quando começaram a andar de um lado para o outro, de repente alguém: rei, faz um favor, não foram 3 homens que nós atamos e jogamos dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida? Por que tem 4? Porque ele nunca te abandona. Você quer outra experiência? Essa fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou te dizer a de Beltesazar, que é Daniel. Foi lançado dentro da cova dos leões a noite toda. Óbvio que a maldade daqueles homens era o quê? Deixar aqueles leões famintos durante 10 a 15 dias, para que quando lançassem qualquer carne lá dentro, eles caíssem matando em cima daquelas carnes. Só que no capítulo de Jonas nós vimos que Deus falou com a baleia. Sabe o que é que eu imagino, Júnior? Aqueles leões lá se famintos, está lá Daniel, o Beltesazar, sentado, orando a Deus, e os leões rosnando. Deus disse: ninguém toca nele. Na língua do leão. Vai lá, se eu estou falando besteira, vai lá em Jonas, vê se Deus não falou com a baleia, vê se Deus não tem a língua do peixe, vê se Deus não tem a língua da aranha, vê se Deus não sabe falar com a cobra. Eu imagino Deus dizer aos leões: ninguém toca nele. Eu imagino os leões dizendo: mas estamos famintos. Deus disse:
calma, que pela manhã virá sua ração, virá sua comida, mas nele vocês não tocarão, porque Deus, Ele nunca te abandona. Creia nisso. Então o salmista de número 121, ele já está narrando um protetor em meio às circunstâncias adversas. E eu vou morrer dizendo aqui, tem coisas aqui que não mudaram ainda na sua casa, na sua vida, porque você tem dado lugar à carne. Pastor, no pecado não, descrendo de Deus, querendo trabalhar no lugar de Deus, querendo fazer as coisas da forma errada. Vou citar um exemplo caótico, bobo. Às vezes a mulher, porque é turrona, aí o marido sabe daquele problema da mulher, a mulher, ela se altera em algum momento, ela estando errada, você tem que ter a tua postura de adorador e não de bajulador. Deixa ela passar o tempo da ira, fica centralizado na direção do Senhor, porque quem vai aplacar a ira do coração dela é o Senhor. Assim acontece com o marido, assim acontece com filhos. Tem pessoas querendo trabalhar no lugar de Deus, e Deus, Ele conhece teu coração, ainda que você não faça nada, mas o desígnio do teu coração, o desejo do teu coração está impedindo que Deus trabalhe na vida do teu ente querido. Enquanto você não mudar a estratégia, Deus não vai entrar com providência. Efésios capítulo 6, versículo 10. A sua luta não é contra a carne, nem contra sangue. Você vai falar 365 dias do ano, blá, 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 blá. Deus não vai agir enquanto você não entrar em Mateus 6,6. Enquanto você não falar com Deus cara a cara. Pastor, o que é isso? Quem era Eli? Qual era o título de Eli? Sacerdote, Messias. Ainda que não estava com a vida sacerdotal em ascensão, mas Ana não sabia daquilo. E todo ano Ana ia porque era estéril. Penina tinha filho, mas Ana não tinha. Eu imagino, sabe, Júnior, eu vou fazer aqui hipoteticamente. Aqui está o profeta, o sacerdote ali, e ela orando aos pés do sacerdote, pedindo a Deus que lhe abrisse a madre, e Deus não abria, porque o corpo do sacerdote estava contaminado por causa de Ofni e Finéias, seu filho. E ela querendo trabalhar no lugar de Deus. Mas um dia ela entendeu, depois de 22 anos, vai estudar a Bíblia, 22 anos, quantos filhos Penina já tinha. Aí ela disse assim: não vou mais a ele não. Ela deve ter passado o tempo lá, uns 4.000 anos, e olhou Mateus 6,6 e ficou quase no cantinho dela. Todo mundo lá bebendo, comendo, tomando seu suco de uva, seu vinho, e comendo seu carneiro, sua carne, seu pão. E ela aqui, ó: se o Senhor me der um filho, eu prometo colocá-lo ele à disposição do teu ministério. Meu filho, assim que desmamar, eu te darei ele. Quem chega próximo dela? Tá bêbada, é, mulher? Sacerdote, você tá bêbada, é? Está falando sozinha? Não, meu Senhor, eu estou falando com Deus. Vou parafrasear, já que eu falei várias vezes, através da sua vida com Deus, Ele não me respondeu. Eu decidi eu mesmo tomar a posse da minha vitória e da minha luta. E quando ela volta para casa, meu amigo, 4 anos depois, um menino vem com o papai e é largado na casa do sacerdote ali, e ele foi o primeiro, vai me ajudar não? O primeiro profeta em Israel. Quando Deus quer, Júnior, Ele abre portas aonde nem paredes existem. Basta que você comece a dar lugar a Deus.
Não vai ser por isso, Júnior, licença aqui, não vai ser por muito isso aqui embora, você vai ter que ir. Não vai ser por muito isso, você vai ter que ser curado em nome de Jesus. Não vai ser por muito tempo. Não, eu vou conseguir carregá-lo. Não. Mas Deus faz ele flutuar. Entende, pelo amor de Deus. Vocês estão dando risada, mas o negócio é sério. Tem crente aqui que ainda não recebeu a vitória, porque não deu lugar a Deus. Pastor, mas eu não estou fazendo nada. É o nada que você não está fazendo que está atrapalhando a Deus. Porque mesmo no nada que você não está fazendo, você não está confiando na providência de Deus, Júnior. Deus, Ele conhece você por dentro, homem. Deus, Ele conhece você por dentro, mulher. Você acha que quando a sunamita foi até a casa de Eliseu, ela foi buscar Eliseu porque Eliseu era Eliseu? Me responde isso aí. Você acha que quando o filho da sunamita, vou corrigir aqui, entre 12 para 13 anos, sentiu uma dor de cabeça, morreu, dada ela por profecia do próprio Eliseu. Você acha, Messias, que quando ela vai até o profeta Eliseu, ela vai porque Eliseu era Eliseu? Ou ela vai porque ela sabia que Deus era na vida de Eliseu? Não vai atrás do homem, você tem que ir atrás daquele que opera o milagre. Eliseu teve que fazer um propósito com aquele menino, e subia no menino e descia, e rodava a casa e fazia, acontecia. Vai pegando isso comigo aí. Elias, como Eliseu, mandou a mulher também pegar vasos emprestados, para que houvesse ali uma manifestação de Deus. Eliseu teve que pegar uma vara e bater no mar para que um machado flutuasse. Vamos pegando. Moisés teve que pegar o pau e bater no mar para o mar. Mas Jesus, quando chega na cova de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus chega no esquife do menino, menino, a ti te digo, levanta. Quando Jesus chega ali, que ele pescaram a noite toda e não alcançaram nada, põe o barco do lado de cá, e o barco vem a pique. Ele não precisa de artifícios para trabalhar na tua vida. Em vez de você ir ao capitão, em vez de você ir ao soldado, vai ao general de guerra. Foi que o salmista 121 fala: elevo meus olhos para o monte e me pergunto: quem poderá me ajudar? Se vier um leão feroz, se vier um salteador, aí eu já sei de onde vem meu socorro, eu já sei de onde ele virá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pediste e não recebeste, porque pediste mal. Ele mesmo já disse: pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Jesus desce do monte da transfiguração. Quem estava lá em cima com ele? Ali era o segundo êxodo. Moisés e Elias. Está lá cheio de alegria, Tiago, João e Pedro. Quando ele desce, está o maior alvoroço. Sai dele agora, sai dele agora, sai dele demônio, sai dele demônio. Nada de o demônio sair. Pegaram pedras, se vocês não sabem, iriam apedrejar todos os discípulos. Jesus chega: ei, para, o que está acontecendo? São meus discípulos, torcemos esse lunático, e eles não conseguiram expulsar. Jesus pegou algum condimento, pegou alguma coisa concreta para que aquele demônio saísse. Isso foi o que ele disse: sai dele, sai dele agora. Foi que Jesus falou ao gadareno:
Vem os demônios que querem dormir em crepúsculo, ninguém conseguia segurar, e quebrava a corrente, e fazia, acontecia. Jesus pegou pau e pedra para dar naquele demônio? Não. Foi o que Jesus disse? Quando ele disse: o que é que nós temos contra ti, filho do Deus Altíssimo? Sai dele agora. Saiu ou não saiu? Então por que você vai a soldado se você tem um general de guerra? Aquela mulher durante 22 anos, segundo alguns historiadores. Peraí que eu vou chegar lá, vou voltar, não estou saindo do texto não. 22 anos, Eli, sacerdote Eli. Não que você não vá ao homem de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Sacerdote Eli, ele lá enchendo a pança de carneiro, enchendo a pança de suco de uva, engordando, os meninos bagunçando, entrando num lugar chamado Santo do Santo, que só era permitido ele entrar, os meninos entrando, bagunçando, levando mulher para teatros libidinosos lá naquele lugar, e Deus só olhando. Você quer uma mais forte? Eliseu ficou lá rodando a casa toda. Pegue essa, até o menino ser curado, porque só faz se Deus mandar. Aí, pega essa, viu? Pega essa. Vem ele. Ele quem? Me ajuda. Ele quem? Vem ele. Ele quem? Vem ele. Ele quem? De repente, na sua caminhada, ele... Uma grande multidão seguia. Inclusive, os discípulos que ficavam em cima para que ninguém tocasse. Ele, Pedro, Tiago, João, Mateus, alguém me tocou. Óbvio, Senhor. Não estou te oprimindo, estou te apertando. Alguém me tocou diferente. Alguém tocou na parte inferior da minha roupa. Eu senti subir um fervor tão grande, que dentro do meu coração saiu uma virtude, que a doença que estava nessa pessoa foi curada agora. Ela chega tímida, com a mão para cima: Senhor, me perdoe, foi eu. Porque ela, em só tocar na orla das vestes de Jesus, ela foi curada. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Aprenda com o salmista 121: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para de trazer a antropocêntrica para dentro da igreja, a idolatria, com pregadores coaches, com homens e mulheres que dizem quem faz, porque quem pode fazer só é um, e Ele está sentado no seu trono, e na sua destra está aquele que deu a vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Cento e 124, eu parei aqui, capítulo 3, não foi isso? Versículo 4. Então, se aqueles homens nos atacassem, ele faz uma analogia, né? É uma comparação ao que ele diz. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, ou seja, nos matariam. Eu vou ler o texto para que você entenda. Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam, louvado seja Deus, transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, ou seja, teria nos matado. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aí ele no versículo 6 diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos das investidas do
diabo. Se você está aqui nessa noite, é porque ele quebrou laços, é porque ele quebrou correntes, é porque ele fez com que armas não disparassem, é porque ele fez com que pessoas não te encontrassem, é porque ele fez com que a morte não te encontrasse. O laço se quebrou e nós escapamos das investidas do mal. Sabe por quê, Júnior? Porque quando eu olhei para os montes, eu percebi que meu socorro só vem de Deus. Aí fechando ele diz: o nosso socorro, no versículo 8, pega isso, o nosso socorro está em nome do pastor Luiz, não é aí? O nosso socorro está em nome de Silas Malafaia. O nosso socorro está no nome de Edir Macedo. O nosso socorro está no nome de Abílio Santana. O nosso socorro está no nome, diz outros aí, aquele que eu gosto, Júnior Trovão, aquele que eu gosto. O nosso socorro está no nome do Jamba, de Bispo Leonardo. O nosso socorro está no nome daquele que pregam expressivo, que vocês verem aí nas redes sociais, mas recebem entre 40 a 150 mil e, se brincar, 200 mil por 30 horas de pregação. Mas não é assim que o salmista vê, não foi assim que Ana ouviu, não foi assim que a Sulamita enxergou, não foi assim que Jesus olhou para a cara de Maria e Marta e viu nelas que a opressão que estava dentro do coração delas esperava que Jesus chegasse antes. Mas Jesus nunca chega atrasado, ele só chega na hora certa. E ele disse: Marta e Maria, eu não te disse que se eu estivesse no local, Lázaro não morreria? Aonde eu estou tem vida. Então o que é que o salmista diz? O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu. Olha o que ele diz: elevo meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Capítulo 121, versículo 2. Capítulo 124, versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu. Por isso que eu disse que tem concordância. Enquanto você não acreditar naquele que está perto de você. Quem é pastor? É Messias? Vai acreditando em Messias. Não que ele seja de desconfiança. Vai acreditando em Ignaldo. Acredite em Júnior. Acredite na pastora, no pastor. Não comece a andar olhando assim, não. Pastor, mas se eu andar assim eu vou cair. Vem cá. Segura aqui minha mão ligeiro. Ligeiro. Elevo meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Você sabe por que olhando para cima eu não vou cair? Porque quem está me guiando, Ele abre o caminho e Ele tira pedras da frente. Quem está me guiando, tira o mal que se porventura esteja diante do meu caminho. Quem está me guiando, Ele não dorme. Quem está me guiando, não tosqueneja. Quem está me guiando, conhece toda a área geográfica de todo mundo. Então comece a olhar para aquele que pode fazer algo na sua vida. Até quando virás à igreja e baterás em portas erradas? Isso não quer dizer que peça uma oração ao pastor, a um presbítero, a um diácono, diaconisa. Mas atenta o teu pensamento a Deus. Engraçado que o início de um é o término do outro, né? Em meia hora eu pegando a Bíblia, em meia hora. É por isso que o apóstolo fala que dom é dom. A pastora até se chateia comigo. A pastora se dana comigo. Eu pego a Bíblia aqui, eu quero morrer agora se não for isso, né, pastor? Eu pego a Bíblia aqui assim, ó. Aí pego a caneta e faço isso. Já estudou bem? Eu disse já. Rapaz, leva as coisas de Deus a sério, não é assim não. Aí eu pego um Deus que
que de nada sei, que de nada tenho, me mostra assim no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E pego no versículo 8 do outro capítulo: o nosso socorro está em nome do Senhor que fez. É o mesmo Deus. Não precisa de muita coisa não, que é Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá a palavra, Júnior. Todas as vezes que a palavra sair daqui, ó, caia fora. Não é não, Paulinha? Todas as vezes que a palavra sair daqui, caia fora. Porque os reis, eles entendiam tempo teocrático ou da teocracia. Eles, quando tinham alguma coisa adversa no reino, eles batiam na porta de quem? Dos profetas. Porque Deus derramava nos profetas e os profetas diziam que iria acontecer. Para Nabucodonosor mandou mata todos os magos, todos os feiticeiros, todos os adivinhadores. Ninguém souberam decifrar meu sonho. Aí mandaram chamar Daniel. Ele disse o quê? Me deu uns dias. Estou mentindo, Paulo? Por quê? Porque a palavra vem de... Então ele disse: Senhor, não sei de nada. Que sonho é esse? E ele vai orar a Deus. Deus disse a ele: vai lá, diz ao rei que vai ter 7 anos de 3 anos e meio de fartura, de abundância em todas as nações do Egito, não é? José, me perdoe. Haverá fartura de todas as nações. As pessoas irão abundantemente se fartar. Aí diz José preso, viu? Me perdoe, confundi aqui o nome. José preso, mandaram tirar ele da cadeia. José ora a Deus e Deus diz a ele: diga a ele para guardar. Se tiver 2 quilos de cereais, coma um e guarda o outro. Se tiver 10 ovelhas, diga a ele para ver se consegue guardar 5. E assim foi durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, bateu uma grande seca. Aí todos foram bater no Egito. Está errado, igreja? De repente, o rei dos egípcios olha para Faraó, olha para José e diz: toma aqui o meu anel. Abaixo de mim, aqui, a primeira pessoa que vai mandar é você. Você será governador aqui dentro do Egito. Por quê? Não veio de José, veio de quem? De Deus. Só que se nós pararmos para ver a trajetória da vida de José até chegar à governadoria egípcia, foi dias terríveis. São coisas que nós não queremos passar. Pelo deserto de Deus. O deserto de Deus é uma provação para que você seja aprovado por aquilo que você, ou para aquilo que você foi chamado. Então curte isso aí, guarda. O que é que você está passando? A partir de hoje não olhe para o vizinho do lado, não. Não liga para a irmã mais, não. Sai na janela e olha para os céus. Ele vai te dar a resposta. Depois que você olhar para os céus, volta para o seu quarto, fecha a porta, deixa a bebê chorando, desliga o fogo para não pegar fogo dentro de casa, olha todas as tomadas se estão desligadas e diz: eu vou ter meu tempo com Deus. E Deus abrirá os céus. A Bíblia diz que Ele vai quebrar o laço. O laço se quebrou e você vai escapar dessa investida que o diabo, porventura, fez contra a sua vida. Levanta aplaudindo.